Olá, bom dia a todos, a paz de Cristo. Hoje é dia 17 de julho de 2019, hoje é uma quarta-feira, frio ainda aqui em Foz do Iguaçu, Paraná. Como sempre fazemos, a leitura diária e matinal da Bíblia, vamos ler hoje Provérbio de número 17, que diz o seguinte: É melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa, acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. O pai de filho sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para a sua mãe. Não é bom multar um homem correto, não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Amém. Em Provérbios 17, versículo 6, olha que interessante, ele diz o seguinte: assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Então nós temos aqui três situações: o neto, o avô, então o neto, o pai e o avô. Então o que ele quer dizer? Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Aqui nós temos dois filhos. Este é filho deste, que seria no caso o neto, né, e este é filho deste. Por que que ele diz assim? Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Porque este senhor hoje que é avô, teve uma boa criação para com seu filho, que tem uma boa criação e educação para com o seu filho. Então nós temos aqui uma cadeia de homens dignos, corretos, honestos, temente a Deus, provavelmente que lê a Bíblia todos os dias, pessoas realmente que buscam a Deus. Assim como os avós se orgulham dos netos, se esse avô se orgulha do neto, é porque este avô criou bem o seu filho. E este filho criou bem o seu filho.
E aí cria-se uma cadeia de coisas maravilhosas. Vale a pena você fazer as coisas corretas. Se você fuma, provavelmente seu filho e seu neto fumará. Se você bebe, provavelmente seu filho e seu neto beberá. Se você adultera, seu filho aprenderá e seu neto aprenderá. Isso é um mau caminho, é ruim. O mais difícil na nossa vida é ser e não falar. O que as pessoas fazem é falam, não fume que faz mal, não beba que faz mal, mas vai no mercado, enche o carrinho de cerveja na frente do filho. Isso é realmente uma utopia. Então o que devemos ser é exemplos. As crianças aprendem com os nossos exemplos e não com o que falamos. Certa vez meu filho por 2 vezes até falou, pai, isso está errado, o senhor está me falando que tem que fazer diferente. E eu imediatamente me corrigi, porque eles aprendem vendo. Então, é uma comédia, uma piada você achar que você faz coisas erradas e querer que seu filho seja, que você depois tenha orgulho do seu filho e do seu neto. É utopia, é pura mentira. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Como pode ser, assim como os avós realmente têm alguns problemas com os netos, né? Porque ele criou o filho mal. Então, o que nós vemos é quando pegamos uma criança com uma estrutura, realmente eu trabalho muito com criança carente nas favelas, aí analisa a criança, vai lá na casa, vai ver o pai, a mãe, vai ver o vô, a avó dele, é tudo um degrau de coisas boas ou ruins. Então aquela criança, ela só é a consequência. Então você, que é um pai, que é uma mãe, procure fazer as coisas corretas. Como? Como que eu faço? A Bíblia ensina completamente como você fazer. Todo dia você lê, você medita na palavra e você pratica. Esse é o correto. Não só ler e ser crítico dos outros, você tem que ler, meditar, aí tem a ação do Espírito Santo, ler, leitura, meditação e aplicar. Você tem que praticar o que a Bíblia fala, amar as pessoas, não roubar, não matar, não mentir, não adulterar, ou seja, fazer as coisas corretas. É difícil, claro que é, mas vale a pena, porque daí você será um avô que se orgulhará do seu neto, do seu bisneto, do seu filho, porque existe uma cadeia de coisas lindas e maravilhosas. O meu filho fala cada coisa que vem do céu mesmo. Por quê? Porque a gente vai na igreja junto, lê a Bíblia junto, ora junto. E ele fala muito de Deus, tem 5 anos. A minha filha de menos de 2 anos, um ano e 11 meses, quando eu já ajoelho para orar, ela já está pronta também fazendo igual. E você faz isso? Busque a Deus, vale a pena. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Então, este filho tem orgulho deste pai, este filho tem orgulho deste pai. O avô se orgulha do neto. E assim você cria uma genealogia fantástica. Vale a pena, vale a pena. É maravilhoso porque não é só você, são famílias, são pessoas, é a sociedade em si. A sociedade está um caos porque o pai faz uma coisa e fala outra. Amém? Tenham todos um ótimo e maravilhoso dia. Fiquem com Deus, fiquem na paz.